Olá, você que me ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está estudando, mas espero que você tenha um bom estudo e alcance seu objetivo. Sou o Fábio Xerém, sou militar estadual há 17 anos, tenho uma experiência aí no Núcleo de Justiça e Disciplina e hoje nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, o famigerado CDMU, né? Essa aula aí é para você que já é sargento, já é oficial e foi designado aí pelo seu comandante para compor o conselho aí, seja você bombeiro ou policial militar, essa aula é para você. E para você que está aí estudando para o CFS ou já está no CFS, vai ter prova e nós vamos passar alguns bizus para vocês aí. Então vamos começar aí com a nossa aula. Pois bem, gente, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, o CDMU. E esse CDMU nada mais é do que um conselho, né? O nome disso é o que? Uma reunião de militares que irá analisar e dar parecer sobre os processos administrativos internos das instituições militares estaduais, no caso aqui em Minas Gerais. O conselho ele vai analisar tanto a SAD, o PR, o PCD, né? O PR está em vias de mudança, vai mudar a forma como ele existe, mas isso é matéria para uma outra aula. Então, vamos ver os nossos objetivos na nossa aula de hoje. É apresentar o funcionamento do conselho e a estrutura, destacando seus princípios, competências e procedimentos. Esse é o nosso objetivo geral e o nosso objetivo específico, né? Explicar a fundamentação, né, a base legal do CDMU, apresentar para os senhores quais são as atribuições e como se dá o funcionamento do conselho, né? Demonstrar o papel do CDMU na manutenção da hierarquia e da disciplina e da ética militar e esclarecer alguns procedimentos administrativos realizados pelo Conselho. Então vamos nos contextualizar aí o que vem a ser a ética militar. Para nós aqui, militares estaduais em Minas Gerais, a Lei 14.310, o nosso Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, que nada mais é do que o nosso regulamento disciplinar, porém com outro nome, né? Lá no artigo 9º, ele vem trazendo aí uma exemplificação da ética militar, né? O artigo 9º caput, ele diz aí: a honra, o sentimento do dever e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das instituições militares estaduais, o qual deve observar os seguintes princípios da ética militar. E aí vão vir vários princípios, né? Eu vou citar alguns exemplos: amar a verdade, respeito à dignidade humana, né? Cumprimento das leis, regulamentos militares e civis, né? Nós sabemos que, como militares, nós estamos sujeitos tanto a regulamentos disciplinares, né, a lei militar e também ao ordenamento, aos regulamentos civis. Então, tem gente que até questiona, isso é um pouco pesado, não, mas esse assunto para um outro debate, né? Entre os princípios da ética e a atuação com imparcialidade e justiça na avaliação dos subordinados e pares, isso é muito importante para o CDMU, né? Porque os membros do conselho estarão ali avaliando processos de seus subordinados e muitas vezes até pares, né? Pode ser ali que um CDMU de terceiro sargento vão estar ali analisando um processo de um outro terceiro sargento mais moderno que os membros do conselho, né? Prática da camaradagem, espírito de corpo, espírito de cooperação, fortalecendo o senso de equipe, isso é muito importante no CDMU também. Nós vamos ver ali mais para frente que o CDMU tem algumas atribuições aí, mas que o senso de equipe ele deve prevalecer, né? Descrição e correção de atitudes, enfim,
são alguns princípios aí da ética militar que nós, enquanto militares do Estado de Minas Gerais, devemos observar, né? E, continuando, o artigo 9º, ele prevê lá no parágrafo único que os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das instituições militares estaduais, dando-se sempre, entre essas ações, preferência àquelas de cunho educacional. Nós vamos falar um pouco disso também. Por que o Código trouxe isso aí? As exigências das instituições militares estaduais. Porque, senhores, hoje em Minas Gerais nós temos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar como instituições separadas, cada qual com a sua devida responsabilidade. E, com isso, surge aquela cultura, né? Às vezes, uma conduta na PM, ela é observada de outra forma no bombeiro e vice-versa. Então, por isso que o legislador, na hora de editar a lei, trouxe essa observação, né? E vamos lá, qual que é a importância da ética militar para a nossa corporação, né? Tanto para a PM quanto para o bombeiro. Isso aí vai ser essa ética, a observância dessa ética aí por parte dos membros das instituições militares vai coincidir o que? Vai resultar no fortalecimento da confiança da sociedade na instituição, vai trazer uma maior coesão e organização interna, evitando conflitos e desordem. O que isso quer dizer? Isso não vai ter, não irá ferir a hierarquia e a disciplina militares. E se todos observarem aí, seguirem a norma, seguirem os princípios éticos estabelecidos no artigo 9º, nós teremos aí uma redução de transgressões disciplinares, garantindo um ambiente profissional adequado. Claro que sempre um desvio ou outro irá surgir, né? Afinal de contas, os militares não são robôs, não são alienígenas, né? São seres humanos, estão passíveis de uma hora ou outra dar uma deslizada. Vamos lá. Então, a origem e evolução do CDMU dentro da legislação militar de Minas Gerais, né? A origem do Código do Conselho de Ética e Disciplina nos moldes em que ele é visto hoje é a própria Lei 14.310 de 2002. Antigamente vigorava o RDPM. Como eu falei lá no início, o Código de Ética nada mais é do que o RDPM, porém ele foi o que? Adaptado à nova preceito, com os nossos preceitos constitucionais, né? Em 88 tivemos aí entrou em vigor a nossa nova Constituição e assim ela trouxe uma série de benefícios para o cidadão e o militar como cidadão que o é, afinal ele veio do seio da sociedade, né? Ele não veio de Marte, da Lua, de outro planeta. Ele também é um cidadão antes de ser militar. Então, houve aí a edição do Código de Ética, visando, entre aspas, substituir o RDPM, mas nada mais foi do que uma atualização da norma, se adequando aos novos princípios constitucionais. Antigamente, no RDPM, tinha-se o Conselho de Disciplina, contudo, ele não analisava transgressões, né? Processos de transgressão disciplinar. Ele analisava aí as condições de permanência ou não do militar na instituição militar, a partir do momento que ele cometia alguma infração ou transgressão de natureza grave. Aqueles que tiverem curiosidade depois, procurem aí no site da Assembleia, tem o RDPM disponível, é interessante ler. Vão ver aí que muitas das coisas que nós temos no CDMU, no Código de Ética hoje, provém do RDPM. E o que reforça ainda mais aquela minha fala lá do início, que o nosso Código de Ética nada mais é do que um regulamento disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos lá, gente, adentrando aí especificamente no que seriam as funções do Conselho, né? Vamos lá, qual a função do Conselho de Ética e Disciplina dos militares da unidade dentro das instituições militares estaduais? A missão
principal ali, o cerne do CDMU é o quê? Assessorar o comando da unidade, da diretoria do centro, né, nos assuntos de natureza disciplinar, recompensas e recursos disciplinares. E as recompensas aí, como eu já falei, o PR, né, vai ganhar uma nova roupagem aí, mas mais pra frente podemos falar disso aí. Essa previsão aí, ela está tanto no artigo 78 do Código de Ética, no artigo 37 do Decreto 42843 e no artigo 515 do MAPA. Beleza, gente? Então, essas leis aí, Código de Ética, Decreto 42843, que é o regulamento de concessão de recompensa e funcionamento do Conselho, e a Resolução 4220, que é o MAPA, elas são aí a base legal e estrutura do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares. Se nós pegarmos aí no Código de Ética, no título 7 aí, tá lá a previsão, todo o funcionamento, a grosso modo, do Conselho de Ética, tá lá entre os artigos 78 e 84. O decreto, ele vem regulamentar esse funcionamento, ele vai trazer algumas diretrizes como que o conselho irá funcionar, né? E está previsto lá no artigo 37 até o 50 do decreto 42843, bem como aí com o surgimento aí do MAPA, né? Uma resolução conjunta, tanto da PM e do Bombeiro, no capítulo 17, aí nos artigos 514 até o artigo 526, ele veio aí esmiuçando ali o que o CDMU deve fazer, né? Como que ele deve trabalhar, como que ele deve proceder. Então vamos lá, gente. A estrutura do CDMU. O CDMU ele vai ser sempre composto por 3 militares superiores hierárquicos ou do mesmo posto ou graduação, contudo mais antigo do militar cujo processo ou procedimento estiver sob análise. Então olha só, o CDMU pode ser composto lá por, vamos colocar, um primeiro, um segundo e um terceiro sargento? Pode. Pode ser composto por 2 segundos sargento e um terceiro sargento? Pode. O CDMU pode ser composto aí por oficiais, 2 oficiais e uma praça, ou um oficial e 2 praças? Pode, não tem nenhuma vedação. A única restrição que tem é que todos os membros do conselho, eles obrigatoriamente devem ser mais antigos que o militar que o processo está ali sendo analisado, né? E na unidade pode funcionar tanto os conselhos quanto o comandante, né, ou o chefe ali, o diretor, julgar necessário. Se ele entendesse, não, aqui na minha unidade tem que ter só um conselho, beleza, ele vai nomear ali os 3 militares para poder estar compondo o conselho e boa. Ah, não, mas ele quer que tenha 10. Se ele tiver militares suficientes ali, ele pode nomear 10 conselhos. Bacana? O militar aí, ó, é vedado ele compor mais de um CDMU simultaneamente. O que isso quer dizer? Vou pegar um exemplo fictício aqui. Vamos pegar aqui, lá no 100º batalhão da 100ª RPM, nós temos lá o sargento bom de serviço, e pelo fato dele ser muito bom de serviço, ele é um cara estudioso, o comandante vira e fala, não, eu quero esse sargento aí presidente de 2 conselhos aí, que ele vai dar conta. Não pode. Ele vai ter que nomear o sargento aí do nosso exemplo, o sargento bom de serviço, como presidente, membro ou escrivão de um conselho, né? E ele vai ficar ali. Não pode participar de outro conselho dentro daquela unidade. A única ressalva que nós temos ele já está lá, o nosso exemplo, o batalhão é o 100º. Então, dentro do 100º batalhão, o sargento bom de serviço, ele só pode compor um conselho. Contudo, se o comandante regional quer lá montar um conselho de ética dentro da região, ele pode se valer de todos os militares que estão ali subordinados a ele dentro da RPM. Então, no nosso conselho, no nosso exemplo, o comandante da RPM ele pode designar o sargento bom de serviço
para ser presidente de um conselho da região, da RPM. Aí ele vai pegar lá um militar do 100º batalhão, um do 101º e um do 102º e vai criar um conselho de ética. Isso é válido, perfeitamente válido, autorizado pela legislação, né? E essa nomeação aí do militar, ela vai ser válida por 6 meses, né? E o comandante ele tem a autonomia de reconduzir aqueles militares ali por um período de 6 meses também. Então o cara vai ficar 6 meses, o comandante entender que ele deve substituir os membros, ele vai substituir, nomear um novo conselho, ou ele pode pegar para aproveitar aqueles militares ali ainda e os reconduzir por mais 6 meses. E ao final desta recondução, tem que ser respeitado um intervalo mínimo de um ano para compor um CDMU novamente. Vamos pegar um exemplo aqui que o pessoal questiona muito. Pô, eu fiquei um ano no CDMU da minha unidade. Vou pegar o exemplo, o ano que passou, 2024. O militar foi designado aí em janeiro de 2024 para compor o conselho da unidade dele. Chegou lá dezembro de 25, ele foi é, dispensado, né, do, da função ali de membro do CDMU, membro, presidente ou escrivão. Contudo, ele pleiteou uma transferência e foi atendido. Quando ele chegou na nova unidade, ele já foi nomeado novamente para um CDMU. Tem pessoas aí que vão entender que ele tem que descansar. Contudo, o entendimento hoje é que nada obsta dele compor um CDMU nesta nova unidade, né? Porque ele não pode como ele foi transferido de unidade ali, o entendimento majoritário hoje é que ele não poderia compor um CDMU naquela unidade passada dele. Como ele chegou a uma nova unidade, ele vai poder participar do CDMU. Enfim, debates à parte, isso aí é algo que o cara vai ter que conversar lá na unidade que ele chegar. Mas vamos lá, tem uma parte que está em vermelho, isso aí o pessoal questiona muito. Vamos lá, as atividades dos membros do conselho deverão ser desenvolvidas como encargo. O que isso quer dizer? Pô, mas eu trabalho no operacional, minha escala dia sim, dia não. Então você vai ter que fazer a reunião no seu horário de folga, né? Só que olha aí, as horas trabalhadas deverão ser computadas na carga horária semanal do referido militar. Então aqui, pô, sou membro do conselho, tive que ir lá no dia da minha folga, o que eu vou fazer? Isso aí vai ser acordado de acordo com cada unidade. Tem unidade que pede pro militar fazer um ofício e entregar, outros só mandar PA. Eu sou da teoria de tem que ser mais simples. Manda um PA ali pra companhia, pro sargenteante, pede para ele computar essa carga horária aí, né? Logicamente, isso vai estar com tudo comprovado. Hoje os processos tramitam todos de forma virtual aí pelo SICOR, né? Para o encarregado, para o CDMU. Você vai pegar ali aquele PA que você recebeu do SICOR e em cima dele você vai trabalhar ali e fazer, ó, fiquei de 2 da tarde até as 18 horas na reunião do CDMU aqui. Bacana, e vai ser acrescida as horas aí na sua carga horária semanal. Beleza? Vamos avançar aí. Isso aqui o pessoal pergunta muito, motivos que impedem a participação no conselho. Bom, gente, o que impede o cara de estar participando do conselho? Conceito. O cara tem que estar no conceito, no mínimo, no B0. Se o cara tiver com a pontuação negativa, não pode participar. Mas não é interessante aí, né? O cara tá no conceito negativo, né? Aí, dependendo da pontuação, todo mundo sabe que ele não vai poder fazer um curso, vai deixar de ser promovido, né? Vai deixar de auferir ali uma vantagem pecuniária no sentido do ADE, né? Para aqueles que ingressaram após o ano de 2004. Né? E, pô, tô no CDMU, não tô aguentando mais, eu quero sair do CDMU. Espera um ano, no caso, se você for reconduzido, ou então toma uma cadeia, cometa uma transgressão disciplinar ou um crime. Não façam isso, gente. Isso é só uma brincadeira. Olha aí, ó. A hipótese
que tem do militar não participar no CDMU, o membro ali, ele ser punido ou apenado. Ele deve ser substituído imediatamente. Bacana? A previsão legal tá aí, ó, no parágrafo 2º do artigo 40 do decreto 42843 e o artigo 519 do MAPA. Então, pô, mas aí cara, eu tô no CDMU, o comandante foi lá e me puniu. Eu tô entrando com recurso que eu acho que ele não deveria ter me punido. Se a gente for pegar e ler a doutrina e ver o entendimento, a partir do trânsito em julgado, bacana? Então, seu recurso subiu lá para a região, aí a região manteve, aí vai tem que tirar você do conselho ali imediatamente. Caso contrário, vida que segue. Mas não é bizu incorrer nisso aí, ainda mais para quem já está aí na graduação de sargento ou está buscando aí, né? Já é oficial, está aí galgando graduações e postos na carreira aí. A gente sabe que não é bizu, tá cometendo transgressão disciplinar. Vamos lá, gente. A reunião e a ata. Dentro da reunião do CDMU, é vedado qualquer pessoa se manifestar, interferir na reunião. Contudo, o presidente, vamos lá, gente, olha só, o presidente, em caso de dúvidas, deverá, né, ou poderá solicitar ao acusado ou ao defensor dele constituído, se estiver lá, que preste esclarecimentos a respeito daquele fato ali. E nós temos que fazer uma ressalva aí, né, quanto ao Estatuto da OAB, que lá no inciso 10 aí, do artigo 7º, ó, tem uma falha aí, tá faltando o artigo 7º ali, gente, peço desculpas. No artigo 7º, inciso 10, ele estabelece que o advogado poderá fazer o uso da expressão pela ordem, né, para esclarecer alguma dúvida ou equívoco que possa surgir. Então isso quer dizer que o advogado vai ficar toda hora lá, não, pela ordem, isso, pela ordem, você tem que fazer assim, isso aqui não. E ele pode, surgiu alguma dúvida ali, e às vezes ele notou ali que o presidente ou algum membro do conselho está com dúvida, mas pode acontecer o cara ficar ali meio acanhado, ficar ali meio com vergonha de querer perguntar, o advogado ele pode fazer essa intervenção aí, né? Mas somente para poder esclarecer essa dúvida, ou esse equívoco aí. Bacana, gente? Vamos lá, na ata. Aí, ó, em relação ao parecer do CDMU, na ata ali, quando ele estiver fazendo os trabalhos dele, ele não deve opinar a respeito do que? Do enquadramento disciplinar ou do tipo de recompensa, né? O CDMU ele deve se ater ao que? Aos fatos ali existentes, né? A todo arcabouço probatório já existente ali no caderno processual. E o que ele vai fazer? Ele vai opinar, vai falar assim, ó, o militar X praticou ou cometeu uma transgressão disciplinar e deve ser punido, enquadrado e punido disciplinarmente. Ou numa hipótese de uma recompensa, falar assim, ó, a ação do militar é digna de recompensa, ele merece ser recompensado. Ele não vai entrar no mérito e falar assim, ah não, o militar ele praticou a transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso 3 do Código de Ética. Ou não, o militar aí ele deve ganhar um elogio individual. Ou não, tem que ganhar uma nota meritória. Isso não cabe ao CDMU, né? Você vai ver aí, ó, o professor aí, Maurício José de Oliveira, no livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, ele traz o seguinte entendimento, que o amoldamento do fato a um tipo transgressional descrito no Código de Ética incumbe à autoridade que tem a competência para aplicar a sanção disciplinar. Eu vou um pouco mais além aí, né, para acrescentar aí que para aplicar a sanção disciplinar ou para recompensar o militar. Então aí, isso aí, quem que vai fazer esse amoldamento? Vai ser o comandante no momento em que ele estiver fazendo a solução do processo e o devido ato de sanção, se for o caso, né? E outra coisa aí que a gente vê que tem muito erro
que o militar, ele às vezes deixa o conselho de ética, ele deixa de entrar no mérito do processo, né? E a norma é bem clara nisso. Mesmo que haja ali alguma irregularidade formal nos autos, algum vício, é, o CDMU ele tem que se manifestar, né? Olha aí, professor Maurício José de Oliveira, vem novamente aí, ele diz que o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade se dirige ao mérito do fato imputado ao militar acusado. Deve o Conselho emitir o parecer no sentido se as provas constantes dos autos permitem concluir se o militar praticou ou não a transgressão disciplinar. E, indo um pouquinho mais além, se faz jus ou não a concessão de uma recompensa. Contudo, nós temos aí uma ressalva aí, que o, o presidente do CDMUR ele pode solicitar que os autos retornem ao comandante, né, sem adentrar no mérito ali, solicitando diligências para que sejam complementadas algumas informações ali, ou para que seja sanado algum vício ali no processo que está sob análise. Contudo, isso ele só pode ser pedido uma vez, uma única e exclusiva vez. Isso aí está previsto lá no parágrafo único do artigo 48 do decreto. Então, olha só, você compõe o CDMUI, analisaram todo o processo, detectaram que no processo ali existe uma falha. Vamos pegar um exemplo aqui. Não, não respeitaram o prazo de notificação da testemunha lá. Não informaram o acusado que uma testemunha seria ouvida. Não respeitaram aquele prazo estabelecido no mapa. O encarregado vacilou nisso daí, bodeou, né? E seguiu o processo. O CDMU detectou. O CDMU ele vai ter que falar se houve ou não a transgressão, mas ele vai pedir pro comandante, ó, comandante, tem um erro aqui, tem que sanar esse erro para o devido análise aqui do conselho. E vai pedir para esse processo retornar para que seja feita essas diligências. Contudo, somente por uma oportunidade, somente uma vez. Vamos lá. Chegou, passou por tudo isso, passou todo o crivo do conselho, analisaram aí toda a documentação, né? Chegou a hora da votação. Lembrando que toda votação ela deve ser devidamente fundamentada, né? O parecer do CDMUR tem que vir fundamentado, beleza? Não basta simples, eu acho que ele cometeu e pronto, não. E vai se dar por meio de votação, né? Começando sempre pelo membro mais moderno, pelo escrivão. Então, o presidente vai estar conduzindo a reunião ali. Sugiro aos senhores que façam a reunião, porque é direito do militar participar, o advogado dele pode chegar lá e participar. E se fugir um pouco aí, ele pode querer, o advogado ou até mesmo o militar, querer reclamar da conduta aí do conselho. Então, o presidente, depois de ter feito os debates ali, vai começar aí pedir para o membro mais moderno votar. Em seguida, o membro intermediário e, por último, o presidente. Né? Se houver alguma discordância, exemplo, 3-1 ou 2-1, tanto para questão de absolvição ou enquadramento, aquele voto vencido ele deve estar ali, ó, devidamente justificado. Aquele membro ali que deu um voto em contrário ao dos outros dois membros, ele tem que justificar o porquê que ele entende. Aí ele vai falar, por causa embasado na lei tal, ou então na decisão administrativa número tal, então com base na decisão que eu li no BGPM-X, um caso semelhante, foi decidido dessa forma. Então tem que ser fundamentado ali, justificado o voto. E lembrando que também todo o voto ali, ó, mesmo que for unânime, deve ser fundamentado, né? Essa justificativa aí entende-se que ela é o que? A fundamentação. Né? O CDMU ele vai ter que opinar quanto à divulgação ostensiva ou não da sanção aplicada.
Vocês lembram lá no início que eu falei a respeito da questão do cunho educacional, que deve visar, o comandante tem que visar esse cunho educacional? Então, o CDMU, ele é parte essencial nisso. Por quê? O CDMU ele vai opinar ali se aquela sanção que o militar vai estar sofrendo, ela deve ser pública, né? Aí ela será publicada em IBI para que toda a unidade tenha conhecimento, no sentido de que o militar vai ler ali e vai ver, pô, o, o alterado da Silva praticou uma transgressão, que ele chegou atrasado e foi punido. Pô, eu não vou chegar atrasado não, porque eu não quero ser punido. Então, ela visa isso, tá? E isso a norma traz que o CDMU ele tem que se manifestar a respeito, né? Porque a regra a sanção disciplinar é ser divulgada em boletim reservado, né? Só o militar ali vai ter acesso. Contudo, ali, ó, quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo Conselho de Ética. Então, se o CDMU entender que aquela transgressão ali deve ser levada ao conhecimento de toda a tropa, todo o seio da unidade ali, ele vai ter que opinar ali, né, e deixar isso por escrito na ata dele lá, na ata de deliberação do Conselho. Artigo 10. Depois, gente, a gente vai gravar uma aula só sobre o artigo 10. Bacana, o artigo 10 gera muita dúvida aí, mas vamos deixar isso para outra hora. Vamos falar aqui, ó, da manifestação do Conselho de Ética. A aplicação do artigo 10 por parte da autoridade sancionadora dar-se-á mediante posicionamento antecipado do CDMU. Então, aqui, ó, o CDMU ele deve ali, ó, no momento da sua reunião, ele vai virar e falar assim: entendemos que o militar praticou a transgressão, contudo, o Conselho não se opõe à aplicação do artigo 10. Ou então vai ter que deixar claro, devido à natureza da transgressão praticada, né, devido à gravidade da transgressão praticada, este Conselho se opõe à aplicação do benefício do artigo 10. Isso tem que vir constando ali, ó, na ata. Porque se não tiver, vai ter que voltar novamente para o Conselho para ele se manifestar a respeito do artigo 10, bem como da publicação ostensiva ou não da sanção. Aí, ó, o artigo 522 do MAP ele já fala, por questão de economia e celeridade processual, caso o Conselho entenda pela existência de transgressão disciplinar, deverá opinar em seu parecer inicial sobre a conveniência ou não da aplicação da medida do artigo 10, né? E da divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar em conformidade com o artigo 25, parágrafo 2º do mesmo diploma legal, qual seja Código de Ética e Disciplina dos militares, né? E ainda sobre o artigo 10, a Instrução de Recursos Humanos 260, ela vem trazendo aí como que deve ser a aplicação do artigo 10. Que o artigo 10 é de caráter discricionário, né, e condiciona a autoridade competente e os membros do Conselho à observância irrestrita aos aspectos. O que vai ter que ser levado em conta na hora do Conselho opinar pela aplicação do artigo 10 ou pela não aplicação. Olha só, o Conselho vai ter que fazer uma análise meticulosa ali das circunstâncias em que o fato ocorreu, né, fazer um levantamento ali, ó, dos dados funcionais do servidor, que esses serão considerados no momento do julgamento, e vai ter que fazer uma fundamentação e motivação do ato administrativo a ser expedido. Esse inciso 3 aí é mais para o comandante, né, que no momento lá de fazer a solução e a sanção, ele vai ter que fundamentar ali e motivar a aplicação ou não. O CDMU, no caso, ele vai seguindo a norma, ele vai falar assim, ó, somos favoráveis à aplicação do artigo 10, tendo em vista como se deu a sanção, né, como se deu a transgressão, né, vai olhar, não, devido à vida pregressa do militar, né, vai ter olhar aí os extratos, registros funcionais do militar,
o CDMU ele vai opinar aí a respeito. Vamos lá, gente. Prazos. O CDMU ele tem 5 dias para analisar PCD, PQD e proposta de recompensa. Proposta de recompensa, aliás, procedimento de recompensa, né? Já aí tá mudando, tá em vermelho por causa disso aí. Ela vai estar saindo aí, o PR está sendo recebendo uma nova roupagem, como eu já falei. E ele vai ter 10 dias aí para poder analisar, 5 dias também, desculpa, para recurso disciplinar. Como que vai funcionar essa análise de recurso? O militar tomou comunicação disciplinar, foi feito o processo de comunicação disciplinar. Ao final do processo, houve a análise do CDMU. O CDMU entendeu pelo enquadramento disciplinar, o comandante concordou com o CDMU, fez a solução e o ato de enquadramento, né, ato de sanção, enquadrou o militar. O militar entrou com recurso. O comandante, se quiser rever o seu ato, fala assim, não, eu peguei pesado demais com esse militar, poderia dar para ele o artigo 10. Ou rever ali a, a aplicação da sanção, né? Ele tem que ser ouvido o Conselho de Ética. E preferencialmente o mesmo conselho que já emitiu parecer ali. Nós vamos fazer, para quem é do direito, nós vamos fazer uma analogia com o processo penal, que vai ser ali meio que o juiz prevento, né? Aquele primeiro que já se manifestou nos autos é que vai ter a competência para poder julgar. Aí, preferencialmente, o mesmo conselho ali, aquele conselho que já emitiu um parecer naquele processo, ele irá analisar esse recurso para ver se cabe ali um artigo 10 ou não, se realmente não deve ser aplicado o artigo 10. Beleza? E vai ter aí 10 dias para analisar SAD, PAD, PADs, né? E os processos aí exoneratórios. Aí a SAD aí, independente da quantidade de militares na SAD, o prazo é o mesmo. Bacana? Ah, recebi ali meu CDMU, foi lá na secretaria, ou NJD, ou equivalente, e pegou aí um PCD e uma SAD para poder analisar. Qual que é o prazo que nós vamos ter? Segundo aí o código, para o PCD vai ter 5 dias úteis e para a SAD haverá 10 dias úteis. Bacana? Aí, gente, as referências de tudo que nós usamos aí na aula, né? Foi o Estatuto da Advocacia, foi o Código de Ética, o Decreto de Recompensas aí, a Instrução de Recursos Humanos, o mapa e o livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Bom, gente, finalizando nossa aula aqui. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Podem mandar aí, que faremos o possível para poder estar atendendo. Agradeço demais você que acompanhou até aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda um e-mail para a gente. Estamos à disposição. Então, uma boa noite aí. E a continência, força e honra.